Olá! O governo implantou algumas mudanças e deixou mais rígida a lei seca em todo o país. Os testes toxicológicos para medir a quantidade de drogas e álcool que o motorista tenha consumido são realizados no mesmo momento da abordagem. Algumas empresas também realizam esses testes no momento da contratação de um funcionário. O que são esses exames? Para que servem? Será que realmente eles são uma forma de prevenção ao uso de drogas? E as empresas podem exigir esse tipo de teste para o futuro colaborador? Por quê? O Programa Independente foi conversar com especialistas para entender essas e outras dúvidas. Não saia daí! O programa de hoje está só começando. Olá, o Programa Independente de hoje está aqui na Sapiens Vita, uma empresa especialista em detecção de usuários de drogas e também num programa de prevenção à dependência química. Está aqui ao nosso lado a Carla Montalto e ela vai nos falar sobre isso, né, Carla? Me explica o que são exames toxicológicos. Os exames toxicológicos para detecção das substâncias psicoativas, eles são uma ferramenta para um programa maior, que é um programa de prevenção ao uso de drogas. Por que a gente diz que é uma ferramenta? Porque, na verdade, ele em si, ele só vai dizer que se a pessoa usou ou não a substância química. Mas ele não vai me dizer se a pessoa faz um uso recreativo, um uso abusivo ou se realmente já é um dependente químico. Depois de quanto tempo que a pessoa fez uso de drogas, é possível dar positivo nos exames? Então, isso varia muito da metodologia aplicada. Por exemplo, nós temos alguns displays que são displays para identificação rápida do uso da substância, né? São esses displays nós temos para a saliva. Esse daqui que eu estou segurando na mão é um display para urina, onde é pingado urina com um conta-gota nessa parte do cassete e aí vai dar o resultado. Agora, esse resultado varia de substância para substância. Então, a gente tem intervalos, quer dizer, a gente começa a conseguir identificar a presença depois de algumas horas e vai até 2, 3, 4 dias, até 10 dias, no caso das substâncias como, por exemplo, a maconha, onde o THC se liga na parte adiposa. Então, como ele se liga na gordura do corpo, a metabolização, o tirar a maconha do corpo demora mais do que uma substância que tem uma propriedade hidrossolúvel, por exemplo, a cocaína. Então, a cocaína vai sair mais rápido do corpo e a maconha vai sair mais devagar. Então, a janela de detecção varia em função da metabolização que o organismo faz da droga. Esses dispositivos são fabricados no Brasil? Nós temos uma parte que é importado e uma parte que é feito aqui no Brasil. Por exemplo, aqueles exames que são de detecção por pedaço do cabelo, onde a droga fica grudada na queratina do cabelo, na construção do cabelo, esses são mandados para fora, em laboratórios nos Estados Unidos, e esses têm inclusive um espectro de detecção muito maior, chegando até 1 ano de detecção, porque o cabelo vai crescendo e na medida que a pessoa vai usando, ele vai impregnando a substância. Então, se eu tiver um comprimento de cabelo maior, eu consigo fazer uma detecção e aí eu consigo inclusive saber o padrão de uso da pessoa, né? Diferente desses testes que são mais pontuais, né? A pessoa fez uso, vai aparecer que ela fez uso. Financeiramente falando, Carla, é viável para a empresa fazer um teste desse com seus funcionários? Não só é viável, como eu diria que é fundamental, porque quanto é que custa se um caminhão, por exemplo, virar na pista? Né? Aí a gente está falando do seguro, a gente está falando da carga, a gente está falando da vida das pessoas. Então, o valor individual dos testes, ele é insignificantemente menor do que a possibilidade da pessoa prevenir um acidente. A gente está falando agora também nas empresas, por exemplo, que tem o trabalho em altura, né? Que o funcionário trabalha acima de 2 metros de altura. Já está mais do que identificado que um dos fatores de risco é o trabalhador, principalmente da construção civil, de limpeza, estar trabalhando sob efeito de álcool e drogas. Então, é muito importante, porque na medida que você consegue fazer um processo de conscientização, e eu sempre falo, o teste tem que vir precedido de um programa de prevenção, com palestras de sensibilização. A gente tem também teatro,
a gente apresenta uma peça para sensibilização, enfim, são vários recursos psicopedagógicos que a gente utiliza para sensibilizar as pessoas para a realidade do uso de álcool e drogas, que a gente pensa que o usuário de álcool e drogas está fora do mercado de trabalho. E isso não é verdade. No começo, os dependentes químicos, a grande maioria, eu vou dizer, uma estatística americana, 3/4 está empregado. Então ele é teu funcionário, só você não sabe, porque ele usa isso de uma forma camuflada. O problema da dependência química ainda não atingiu o grau que ele vai começar a faltar na segunda-feira, vai dar outros problemas de saúde, né? Então, quanto custa essa prevenção? É infinitamente menor o custo de uma prevenção do que você depois correr atrás do prejuízo. Até nas internações, né, no uso do seu plano de saúde, a empresa tem que ver e pesar tudo isso, que sai muito mais caro depois tratar essa pessoa, porque hoje em dia cada vez mais fica recorrente que a dependência química é uma doença, né? Exige tratamento, então tem vários recursos que fazem com que a empresa não possa demitir simplesmente o funcionário, que ela tem que ter a consciência que, sendo uma doença, ela tem que tratar esse funcionário. Então, claro que a prevenção é sempre muito mais interessante para a política da empresa, para a qualidade de vida do funcionário, para a qualidade de vida da família do funcionário. E a gente sabe que um funcionário que é dependente químico, ele mais cedo ou mais tarde ele vai prejudicar em muito a família. A gente sabe, inclusive, que o uso da assistência social por pessoas que têm o problema da dependência química é 3 vezes maior do que pessoas que não têm esse problema. E o programa Independente veio até o Instituto de Criminalística de Campinas conversar com a doutora Silvia Cazenave, professora de toxicologia. E, doutora Silvia, qual é a opinião da senhora em relação às análises toxicológicas como métodos preventivos? Olha, geralmente as análises toxicológicas que são feitas em urina ou em cabelo ou outro material biológico no intuito de você detectar quem faz uso da droga ou não são consideradas medidas preventivas, elas são medidas dissuasivas, fazendo a pessoa evitar o uso por conta da questão do trabalho, de alguma atividade que ela exerça. Então as empresas costumam fazer esse tipo de análises que é para poder saber se as pessoas que trabalham naquele setor estão ou não fazendo uso de drogas. O problema das análises é que essas análises elas não dizem se a pessoa é dependente ou não. Elas apenas indicam se a pessoa fez uso de uma ou outro tipo de droga. E aí ela não explica se essa pessoa faz uso frequente, em que concentrações, se ela tem algum tipo de dependência, qual é a relação da pessoa com a substância. Então o exame não serve para isso. Quando uma empresa detecta o uso de drogas no funcionário, geralmente, qual é a ação dela? Olha, depende da empresa. Na maioria das empresas, isso é um acordo feito entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. E aí se busca tomar uma medida na tentativa de melhorar a situação daquele funcionário, né? Então o ideal é quando a empresa detecta, ela não vai demitir o funcionário, ela não vai se dispor do funcionário, mas ela vai abraçar esse funcionário, essa causa, fazer com que o funcionário passe por um atendimento, você procure identificar qual que é o problema dele com a substância que foi detectada e tomar uma medida para que exista uma preservação da saúde do funcionário. Esse é o ideal. Agora, o que acontece na realidade, então aí depende de cada empresa e a gente não tem conhecimento de todas elas. As empresas que trabalham com transporte de carga perigosa, pode fazer esse exame na admissão do funcionário? Olha, basta que elas tenham um acordo com o sindicato, porque isso é uma forma de você também preservar todo o ambiente, não só o funcionário, mas também a carga, mas também a situação que outras pessoas possam estar expostas. Então, as pessoas que têm um risco maior de acidentes, então motoristas, pilotos, vale pensar em fazer uma coisa dessa. O que eu acho que a gente tem que pensar é assim, quais são as substâncias que são analisadas? Porque, por exemplo, se você está querendo preservar a saúde e o bem-estar de toda uma comunidade e até preservar questões econômicas relacionadas com aquilo que os caminhões estão transportando, com a carga, então você tem que fazer análise para tudo, né? A gente sabe de algumas situações
em que as empresas elas querem fazer determinação de álcool, mas elas não se preocupam em fazer uma determinação de anfetamina quando o caminhoneiro tem que passar a noite inteira acordado para chegar no horário com a carga, e aí essas empresas não fazem essa análise, mas fazem análise de álcool. E por que elas não fazem? Porque no álcool ele tem um maior risco de dormir, de acontecer um acidente, de ter uma reação retardada. E com um anfetamínico, por exemplo, que é o que o pessoal chama de rebite, ele vai estar num estado de alerta acentuado. Então, a pessoa vai permanecer acordada, ela não vai ter sono e ela vai conseguir cumprir com o horário que ela tem. Então, esse é o problema. Se você está pensando na questão da saúde, então você também tem que abarcar uma outra série de substâncias que tem que ser analisadas concomitantemente, não apenas destacar uma delas só. Então, isso sim é um programa para você cuidar do trabalhador. E o que seria, então, já que só a análise não é um método eficiente para a prevenção, o que seria um método eficiente dentro de uma empresa? Bom, eu acho assim que você, primeiro, abrir o espaço para o funcionário estar se manifestando e se expondo de uma forma que ele tenha segurança de que essa exposição não vai fazer com que ele seja demitido. Ele precisa confiar no serviço médico da empresa, ele tem que poder contar com esse serviço, né? Então, no caso dele necessitar. No caso de prevenção, eu acho assim que as empresas que promovem situações de bem-estar para os funcionários, que dão assistência médica que o funcionário precisa, independente de ser drogas ou não, né? Que promovem situações de convivência social dentro da empresa, que permitem que os funcionários sejam criativos. Eu acho que essas coisas são fundamentais para você manter um ambiente de trabalho adequado e ter as pessoas livres de quererem usar uma substância ou uma situação qualquer para mudar o seu humor ou para mudar a sua situação de estresse, né? Então isso é prevenção. Além de que prevenção é educação. Então, se os funcionários, mesmo numa empresa, mesmo adultos, têm informações suficientes e adequadas para o nível deles sobre cada uma das substâncias, você também está colaborando para a prevenção. Quando a pessoa já é usuária de drogas e ela faz esse exame admissional e dá como resultado positivo, não é uma descriminalização não contratá-la? Na minha opinião, não. Seria uma maneira de conscientizá-la que para exercer essa atividade, usando droga não dá. Até que ponto confiar nos resultados? Bom, o resultado dessas análises, eles são confiáveis a partir do momento que você tenha uma pessoa capacitada trabalhando com isso. Geralmente é um profissional farmacêutico que faz essas análises, que executa essa análise por metodologias adequadas. Então a gente tem diversos tipos de metodologia, a gente tem desde esses testezinhos que são mais simples, que são similares aos testes de gravidez. Nesse caso, precisa sempre haver uma confirmação. Então eu posso confiar no resultado, desde que ele seja feito e seja confirmado por uma metodologia adequada e realizado por uma pessoa capacitada para fazer, né? Então aí a gente, quando tem um resultado positivo, você sabe que ele é positivo. Eu só reforço que o fato dele ser positivo não determina se a pessoa é dependente ou não, nem com que frequência ela faz uso da droga ou não. Só determina que ela fez uso. Que ela fez uso. Mas hoje em dia a gente tem metodologia que é precisa, que independente de se fazer na urina, na saliva, na lágrima ou no cabelo, você consegue um resultado fidedigno relacionado com o uso da substância, mas não com a relação que a pessoa tem com a droga. A gente sabe que existem métodos para driblar os resultados. Qual a tua opinião sobre isso? Esses exames são bons o suficiente para que as pessoas não consigam usar de nenhum artifício para mascarar um resultado positivo. Mas a melhor maneira de você não ter uma positividade num teste como esse é não fazer uso de nenhum tipo de substância.